Namastê. Estamos aqui para mais um vídeo de parábolas de Jesus Cristo. Hoje vamos estudar a parábola do banquete nupcial que está em Mateus capítulo 22. Vou ler toda a parábola e depois eu explico. Do versículo 1 até o versículo 14. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide depois às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrares. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que o serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Primeiro, vou tirar o teu medo. Você já deve estar pensando aí na mão amarrada, pé amarrado. Tem um monte de coisa, mas você no final ficou pensando na mão amarrada, no pé amarrado, no choro, no ranger de dentes, nas trevas exteriores. Bom, quando Jesus está começando o Sermão da Montanha, ele fala sobre esse choro e ranger de dentes. E ele aponta para um lugar que existia em Israel, que era o Vale de Inom, o Gehinnom, né? Inclusive no outro vídeo houve essa menção ao Gehinnom, ou Gehinnom, né? No vídeo que eu falei sobre o Zohar. Mas ali Jesus está falando de um lugar que no passado foi usado para adoração a deuses estrangeiros e que nos tempos de Jesus era uma cisterna, onde corpos de criminosos eram jogados, onde lixo era jogado. E realmente o fogo nunca se apagava, sempre queimando corpos ou lixo ali. E isso virou o símbolo da condenação eterna, mas na verdade o Gehinnom significa tornar-se inútil. É isso, tornar-se inútil. Se você tiver mãos e pés amarrados, por isso a menção a mãos e pés amarrados, quer dizer, não tem ação, não pode fazer, não pode andar, né? É jogado e tornado inútil. Mas ali há choro e ranger de dentes. O choro é tristeza, o ranger de dentes é ira. Fora daquele banquete para o qual o grande rei convida, existe choro. Existe ranger de dentes, que a você vai entender melhor, e trevas exteriores. Esse texto faz uma menção ao final do livro do Apocalipse, o capítulo 22. A nova Jerusalém desce do céu, vestida como uma noiva. Acontece o casamento do Cordeiro e todo o universo é envolvido nesse casamento. E quando há a descrição da Nova Jerusalém, diz que ali, ou seja, na Nova Jerusalém, não há noite. Logo, trevas exteriores são as trevas que estão fora, são exteriores, estão do lado de fora. Do lado de fora de onde? Da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, que se formam por conta das núpcias do Cordeiro. E também é dito no Apocalipse que Deus enxugou dos olhos dos homens toda lágrima. Ou seja, nesta nova criação não há mais choro, não há mais dor, não há mais perda. Expliquei o final para explicar o começo. Primeiro vamos entender o que são as núpcias, né? Já falei aqui, é a restauração de tudo. É a recriação de todo o universo, a era messiânica. A nova Jerusalém que desce do céu é a nova criação descida do céu. Mas
eu já escrevi isso antes. Essas vestes nupciais aqui são a mulher divina. É a Shekinah também, mas hoje eu vou falar de outra coisa. Quer dizer que a nova criação não começa explodindo em vários cantos. A Nova Jerusalém desce do céu para celebrar as núpcias com o Cordeiro. Ela desce do céu porque o Cordeiro está na terra. Ou seja, é o casamento sagrado do Salmo 45. É a noiva vestida com ouro de Ofira. Aquela que desce do céu é uma alma que vai encarnar a Shekinah. Essa doutrina não é tão bizarra assim. Há pelo menos um indício, um momento histórico, uma figura histórica que foi reconhecida como a alma da Shekinah. Ela chamava Eve Frank, filha de Jacob Frank. Vou falar dele no futuro. Mas ela foi reconhecida por muitos judeus como a alma da Shekinah. Então a alma da Shekinah desce para nascer como uma mulher na terra. O Cordeiro, o Messias, está na terra, e o casamento deles é o início da união de toda a natureza, de todo o céu e terra com Deus. Então, através do casamento deles, acontece um casamento divino que transfigura todas as coisas. O convite é para esta festa. Os primeiros convidados que desprezam e que até matam os servos são os judeus dos tempos de Jesus. Não estou falando dos judeus hoje, embora eles estejam numa postura muito parecida, né? Basta dar uma olhada nos cabalistas do YouTube aí que vocês vão ver. Aquele rapazinho, Dor Leon Matar, que chama Jesus de pendurado, filho da pomba, né? Que tem um monte de evangélicos se convertendo para a seita louca dele. É o cara que foi convidado e que rejeitou. E eles o mataram. E aí é dito que o rei se enfureceu e os matou e destruiu sua cidade. Diz que queimou a cidade. Isso é uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70. Jerusalém foi incendiada por Tito e Vespasiano. E os cristãos entenderam que aquilo era uma vingança divina. Agora, a era cristã começa depois. Mas não é a era messiânica ainda. É apenas a era cristã. Os convidados são rejeitados, e aí ele diz, agora busque todos, homens de todo tipo. Quer dizer, os homens não vão mais ser selecionados por causa do nascimento deles, nem por causa da posição deles, nem por causa da linhagem deles. E o texto diz que foram realmente reunidos homens bons e maus. Essa é a era cristã. Numa outra parábola, Jesus fala da parábola da rede, né, do pescador, ele diz a mesma coisa, que o reino de Deus é como uma rede que é lançada e reúne peixes bons e maus. Depois o pescador senta e separa eles. A separação dos peixes bons e maus, do joio e do trigo, é a preparação para a era messiânica. Aqui Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao rei que convida para o casamento do filho. Então são reunidos ali homens bons e maus para a festa das núpcias, para entrar na festa da nova criação. Mas o rei encontra um carinho. Tiozinho, você entrou aqui como sem a veste nupcial? Ele não explica o que é a veste nupcial. Ele não diz o que é a veste. Só diz que o cara estava sem o smoking. Aí ele rapa fora. Ele fica de fora da nova criação. Como eu disse, existe um aspecto mágico sexual, até porque é uma festa de núpcias, né? Até porque quando o cordeiro e a noiva, que já não é mais noiva, é esposa lá no Apocalipse, estão no bem bom deles lá, está jorrando água da vida e todo mundo é convidado a beber da água da vida. Eu sei que é meio escandaloso o reino dos céus, né? É meio escandaloso a era messiânica, mas ela é assim, escrita dessa forma no Apocalipse. Mas eu vou falar de um outro aspecto dessas vestes nupciais, que está justamente no livro do Apocalipse, no último capítulo, que é o 22. Antes de mais nada, quero reafirmar uma coisa, eu já falei várias vezes isso. O Evangelho não manda ninguém mudar. O Evangelho não manda. Se você ouvir um pastor, um padre falar, nossa, você tem que mudar, ele não está pregando o Evangelho. Eu estou dizendo para vocês, o mestre Aleph falou lá no vídeo dele que eu não preciso mudar. E eu não vou mudar. Mesmo que você seja mau. E se você for bom, você também não vai mudar. Você só vai continuar sendo bom. Ah, que absurdo é esse? Jesus chamou o arrependimento? Não. Jesus chamou a metanoia.
Metanoia tem nada a ver com chorar e falar, nossa, que coisa horrível que eu fiz. Não tem nada a ver com isso. Metanoia, a meta é expandir, abrir. Noia é nous, mente. Abram suas mentes para receber o reino de Deus. Por isso que Jesus diz, passem por Samadhi. Expandam suas consciências para poder entender a pegada que vai ser o reino de Deus. Por que eu estou falando que o Evangelho não manda ninguém mudar? Lembre-se da parábola do joio e do trigo. Ali é uma constatação de naturezas. Tem joio e tem trigo. O trigo vai ser recolhido, o joio não vai. Em João capítulo 8, Jesus está conversando com os judeus estão bravos com ele lá, porque ele falou umas besteiras lá na festa deles, como sempre, e aí eles estão lá falando com Jesus, e Jesus fala, sabe que vocês não ouvem minha palavra? Porque minha palavra não entra em vocês, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus, vocês não ouvem, vocês não são de Deus. Jesus não está falando isso para eles pensarem, ai nossa, eu quero ser de Deus, Jesus fala aí, agora eu quero ouvir, quero entender o que você está falando. Jesus está fazendo uma constatação. Eles estão lá fazendo perguntas, Jesus está falando assim, entende porra, não adianta eu responder, minha palavra não entra em vocês. Eu faço o que eu vi perto do meu pai, eu faço o que eu vi meu pai fazendo. Vocês fazem o que vocês viram o pai de vocês fazendo. Vocês vão fazer o que o pai de vocês ensina, eu vou fazer o que o meu pai ensina. Eu posso ficar anos aqui falando com vocês e vocês não vão me ouvir. Então, uma constatação. E aqui o final, um dos últimos momentos do livro do Apocalipse, mostra de novo essa constatação. Apocalipse 22, versículo 11. Que o injusto cometa ainda a injustiça, e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça, e que o santo continue a santificar-se. Viu? Não é para mudar. Tem desejo de ser santo, continue a santificar. Eu gosto da safadeza, da pilantragem, gosto de passar a perna nos outros, continue fazendo. O Evangelho não manda você colocar uma máscara de retidão. Isso dá nojo, na verdade, né? Eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. É isso. É a questão lá da parábola que a gente está lendo. Cada um vai receber conforme seu trabalho. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora, felizes os que lavam suas vestes. Em algumas traduções, em alguns manuscritos diz, felizes os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Sangue é nefeste, ou seja, na vida de Jesus encarnado, porque a nefeste está no sangue. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. O que o cara não tinha? Veste nupcial. Mas ele entrou lá. Daqui a pouco a gente vai ver como. Ele não tem vestes nupciais. O que significa isso? Significa que ele não foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Melhor, para não assustar, para você não imaginar que é um banho de sangue, ele não foi purificado pela vida de Jesus encarnado. Logo, ele não tem poder na árvore da vida. Não é que ele não tem acesso. Ele não tem poder, a árvore não lhe torna poderoso, a árvore da vida não lhe serve, a Cabalá não lhe serve, não funciona para ele. Ele não se tornará um cabalista no reino reformado do céu e da terra que Deus recria por meio das núpcias do Cordeiro. A veste nupcial é o próprio corpo dele, é a própria vida dele, por isso essa ligação de sangue com o corpo. Ele não tem vestes nupciais, ele não foi purificado. É por isso. Agora, como é que ele entrou? Porque ele entrou na festa. Mas é porque convidou, tá? Convidou, mas tinha que vir com vestes nupciais. Esse cara meio que deu uma escorregada, ele entrou por algum buraco, ele achou uma porta meio aberta e caiu lá para dentro, aproveitou a bagunça. Talvez ele não tenha sido convidado, porque como é que não viram que ele não estava com uma veste nupcial? Essa ausência de veste nupcial são as iniciações falsas. São sistemas de iniciação que tiram o Messias do caminho. Por exemplo, sistema de Telemann. No sistema de Telemann, o cara almeja atravessar o abismo e chegar em Binah. Só que a descrição do Crowley, quando o cara chega em Binah, ele vira uma estátua.
sem emoções. Porque todos os desejos dele, todo o amor, todo o prazer, toda a glória divina foi vertido. Todo o prazer foi sugado por Babalão. E ele vira o Nemo, nenhum homem. Aí é que está, ele não é nenhum homem e nenhum homem mesmo. E é método iniciado que ele não seja nenhum homem, Adão, mas que seja um outro homem, o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o revestimento, Jesus Cristo é a cobertura, são as vestes, a vida dele, a retidão dele que se torna nossa, nos permite realmente chegar à árvore da vida e ter poder nesta árvore. Ou seja, não adianta você querer parar de fazer alguma coisa, você querer começar a fazer alguma coisa. É uma experiência mística, por isso Jesus disse que não comer minha carne, não é meu espírito, não beber meu sangue, não ressuscitará no último dia, ele vai ficar do lado de fora, ele vai ficar fora da criação nova, ele vai ficar fora desse novo céu e nova terra, realinhados, recriados. Por isso termina dizendo, com efeito muitos são chamados, uma galera foi chamada, hoje em dia mais uma galera tem sido chamada, mais com a internet, com o YouTube e tudo mais, mas poucos são escolhidos. Porque esta escolha depende do grande rei que olha para os homens e vê se eles estão adequados para participar do poder da árvore da vida. A era messiânica está às portas. Todos nós só vamos entrar se nossas vestes estiverem purificadas. Por isso que diz entrar na cidade pelas portas. As portas da cidade têm os nomes das 12 tribos. Entrar na cidade pelas portas significa que, como disse Paulo, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre. Todas os condicionamentos sociais, as etnias, todas essas coisas desaparecem. Todos estão revestidos de Cristo, todos são Cristo. Nem macho nem fêmea, Paulo diz. Todos são Cristo. Isso é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Apenas quem come a carne, quem bebe o sangue do Cordeiro, terá poder na árvore da vida e vai poder entrar na cidade pelas portas e não vai passar essa vergonha aqui do dono da festa, o pai do noivo, bater no teu ombro e falar: ô, sai fora, fanqueira lá fora. Ok? Obrigado, gente. Namastê.